Abra a escritura no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12. Mateus, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12, que fala assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, o ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que palavra forte, né, rapaz? Forte. Sermão da montanha, né? Então vamos discorrer aqui alguma coisa e vamos falando conforme o Espírito tocar em nossos corações. Vamos lá então? E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se aproximaram os seus discípulos. É forte. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos. Por que monte? Porque monte é um lugar alto, sobe em cima da montanha, dá para ver uma visão bem ampla e dá para muitas pessoas ouvir o que ele ia começar a falar. Por isso fala, né? Subindo ao monte, né? E abrindo a sua boca, o ensinava dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É forte, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Forte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. É forte. Bem-aventurado os pobres de espírito. Eu entendo que são aquelas pessoas que são carentes espiritualmente, né? Falando, né? Então, todos nós que somos pobres de espírito, nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque todos nós que somos pobres de espírito, nós necessitamos de uma palavra de Deus, irmão. É por isso que está falando, né? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Porque toda pessoa que é pobre de espírito, ela precisa de uma palavra de Deus. Ela precisa de um incentivo, ela precisa de um abraço, ela precisa de um conselho, ela precisa de atenção. Por isso que o mestre sempre caminhava no meio das pessoas que precisavam. Por quê? Porque toda pessoa que são sensível, ela precisa de uma palavra de Deus. E é muitas pessoas que precisam de uma palavra de Deus, né? Do incentivo, de um abraço, de uma atenção. Então, se você está precisando, saiba nesse dia, nessa manhã, nessa noite, que o reino dos céus é seu, é de vocês. Mas para isso, você e eu, nós temos que se aproximar do eterno. Como? Lendo a Escritura.
Ô Manuel, entre ler uma escritura e ir na igreja, qual você fala? Eu falo para você sem medo nenhum, sem dúvida nenhuma. Entre ir para a igreja e ler a escritura, lê a escritura. Só que você não tem só que ler a escritura, você tem que meditar, como fala lá em Salmo 1, né? Meditar dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Quando você medita e fica perguntando por que isso, Senhor, por que aquilo, Senhor, o próprio Espírito do Eterno, ele revela para você, ele revela para mim. Não precisa de homem para você falar com Deus, não precisa de mulher para você falar com Deus. Mas, porém, se porventura, meu irmão, minha irmã, estiver tão fraco que não tem força para ler uma escritura, é necessário, é preciso que você vá numa igreja. Mas tenha certeza, o que vai te salvar não é igreja. O que vai te salvar não é homem. O que vai te salvar é a sua leitura para com Deus, como fala Salmo 1. Você tem que ler, pessoal. Você tem que meditar, você tem que perguntar, mas Senhor, por que isso? Mas Senhor, por que aquilo? Você tem que ler, você tem que se prostrar, você tem que comer a escritura, entendeu? Essa palavra aqui que nós estamos lendo, que nós estamos trazendo agora, tinha muitas coisas que eu queria falar, mas não vai ser possível, porque eu não tenho todo o dom para te falar essa escritura, porque ela vai além do meu alcance, ela vai além. Então eu estou pregando aqui, eu estou falando algo para você de Deus, mas o Espírito Santo já está falando algo diferente para você aí. Ó. Então toda vez que você vê uma pessoa que está pobre de espírito, sem medo nenhuma, dá uma palavra de Deus para ele. Ah, você está com medo, meu irmão, minha irmã? Então fala uma oração antes. Pede que o Espírito venha se mover muito forte perante a tua vida e você levar essa palavra para essa pessoa, que não venha ser uma palavra de emoção da carne, que não venha ser uma palavra de, como é que eu posso falar, chata, porque muitas vezes você quer falar algo da tua carne e aquela palavra se torna chata. Mas mesmo assim eu tenho certeza que a palavra do Eterno não voltará vazia. Então o certo é uma pessoa estar cheia de Deus, cheia do poder, cheia do Espírito Santo, em levar aquela palavra para aquela pessoa, para aquele homem, para aquele jovem, para aquele ancião. E aí aquela palavra vai surtir efeito. Então o interessante é que meu irmão, minha irmã, venha estar cheio do poder, cheio do Espírito Santo, para levar aquela palavra, né? Porque venha a ser uma palavra cheia de Deus, uma palavra cheia do poder do Eterno. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É muito forte, pessoal, muito forte. Eu queria entender essa palavra, mas nem eu mesmo aqui eu não entendo essa palavra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Todos que passam a luta, todos que passam uma situação, todos que choram, é porque eles precisam de ser consolados. Você, eu, nós temos que fazer esse papel. Temos que consolar alguém. Temos que ser usados pelo Espírito Santo do Eterno para consolar alguém. Esse mundo nós estamos para consolar um ou outro. Aquela palavra que fala assim, ó quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, é a mesma coisa que fala assim, ó quão bom e suave é que os irmãos console um aos outros. Porque para a pessoa ser unido, para a pessoa ser consolada, ela tem que ser unido. Para a pessoa ser unida, ela tem que ser consolada, tem que consolar uma às outras. Então é muito forte, pessoal. Você vê uma pessoa quando está chorando no ônibus, no trem, na praça pública, todos nós ficamos sensíveis, todos nós ficamos sensibilizados, querendo saber o porquê, querendo levar uma palavra, né? Mas muitas vezes, meu irmão, minha irmã, para nós fazer isso, para nós consolar alguém, nós temos que ter sabedoria de Deus, nós temos que ter unção de Deus, nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então o segredo é esse, para mim, para você, para nós fazermos algo do querer do Eterno, para com a vida de qualquer pessoa, nós temos que ter cheio, temos que estar cheio do Eterno. E se você não tiver condições de saber, foi uma oração que o Eterno vai te direcionar, ele vai colocar as palavras certas na tua vida, na tua boca, e você vai consolar aquela pessoa, e você vai consolar aquela vida. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, pessoal, essa é uma palavra que está faltando. Está difícil uma pessoa ser manso, como fala, né? Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas.
Tá difícil, meu irmão, minha irmã, nós encontrar uma pessoa manso hoje. Por quê? Porque os filmes de hoje em dia é de matar, é de esfolar, é de arrancar a cabeça. Meu irmão, minha irmã, liga a televisão, é porque matou, é porque esfolou, é porque arrancaram a cabeça. Tá difícil. Hoje no treino coletivo, alguém pisar no pé do meu irmão, no pé da minha irmã, meu irmão vai querer quebrar a cara, meu irmão vai querer bater. Eu sou crente, mas meu braço não é santo, meu braço não é santificado. É difícil. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra aqui é céu, pessoal. A terra aqui é céu. Amém? A terra aqui é a morada do Eterno. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa daqui também é uma que está muito difícil, né? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Hoje o certo é errado e o errado é certo. Se compra-se justiça, se compra-se o silêncio, se compra-se a justiça, se compra-se todo mundo, né? Mas naquele último dia não vai ter compra, viu, filho? Não vai ter compra. Você compra a justiça, você compra a tua liberdade, você compra tudo. Mas a justiça aqui está para vir aí a qualquer momento, a qualquer instante. Essa ninguém vai poder comprar. A pessoa faz um crime, a pessoa faz um delito, a pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo. Aí coloca 3, 4, 5 advogados e advogadas, né? Com aquela forma de ser, com aquela manha, com aquele dom, com aquela, como é que eu posso falar, estratégia dele, né? Que ele foi concursado, que ele fez a faculdade, ele livra aquela pessoa daquele delito, daquela cadeia, daquela cana de pagar pelos teus erros. Mas perante o Eterno não vai ter isso, porque ele é justo. Ele é justo e nele não há injustiça nenhuma. Então muitos que estão andando aí fora da justiça, fora da lei, né? Estão fazendo isso e aquilo, até estão passando batido. Aí no momento certo, a justiça vai ser cobrada. A justiça vai vir. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Eu estou lembrando aqui do Pai Nosso, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Então isso aqui, ó, bem-aventurados e misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia é mais ou menos assim, ó. Bem-aventurados que perdoam, porque eles alcançarão o perdão. E tá difícil, rapaz, as pessoas perdoar aí fora. Até crente. Eu tô lembrando de uma parábola a qual o Eterno contou que tinha uma pessoa que estava devendo dinheiro para o rei, e o rei mandou buscar ele, né? E falou quanto ele estava devendo. E ele implorou o rei, para o rei não fazer nada com ele, para o rei liberar ele, que ele ia pagar. Então o rei, sabendo que ele não ia pagar, né? Deixou ele um tempo, voltou e chamou ele de novo. E ele, né, pediu para o rei que ele ia pagar, O rei sabia que ele ia pagar, porque ele não ia ter condição. E o rei pegou, liberou ele e perdoou. E esse homem saindo ali do tribunal do rei, né, perante o rei, encontrou outra pessoa que estava devendo a ele. E aí pulou no pescoço do homem e falou: ó, se você não me der o dinheiro que você está me devendo, se você não me pagar, você vai para cadeia, você vai ser preso, né? E assim ele fez, né? Ele tinha acabado de sair perante a face do rei, que tinha perdoado, mas ele não perdoou aquele irmão que estava devendo a ele. E o rei ficou sabendo disso, mandou chamar ele, e o rei falou: por que você fez isso? Eu não te perdoei, porque você não perdoou ele também? E pegou aquele homem e jogou no calabouço, né? E aquele homem ficou preso, porque esse homem não tinha dinheiro para pagar. Isso é a mesma coisa que o Eterno vai fazer com eu, com você, com qualquer pessoa que não liberar o perdão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você vê que todo aquele que tem sede e fome de justiça, ele perdoa, ele é misericordioso. É forte, hein? É forte. Estou lembrando de Jesus, quando liberou aquela mulher adúltera, né? A qual os homens não tinham misericórdia, a qual os homens queriam crucificar. Nesse dia é forte, irmão. As pessoas não têm mais dó, né? Nesse dia as pessoas não têm mais misericórdia. E o mestre falou, né? Vai-te em paz, porém não pequei mais. Bem-aventurado
os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Imagina, pessoal, nesse tempo de hoje, quem é limpo de coração? É difícil, né? É difícil, pessoal, é difícil. Hoje a pessoa está no ônibus, no metrô, no coletivo, está com medo de alguém tomar o relógio dele, o celular dele. Sim ou não é? A bolsa dele, o dinheiro dele. Então tá difícil hoje para uma pessoa ser limpa de coração. Hoje, pessoal, qualquer coisa as pessoas suspeitam. Hoje a pessoa não pode ter mais amigo. Hoje a pessoa não pode ter mais amiga. Que todo mundo suspeita. Hoje o homem não pode ter outro amigo. Hoje a mulher não pode ter outra amiga. Hoje o homem não pode ter uma amiga mulher. Hoje a mulher não pode ter um amigo homem. Que as pessoas suspeitam, as pessoas julgam, né? As pessoas criticam. As pessoas não podem ver mais nada que julga. O povo vive em choque, né? Julgando, né? Com medo. Esse é o século XXI, né? E as coisas só vão piorar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmão, para você e eu, nós ver a Deus, nós temos que ser limpo de coração, né? Puro de mão e limpo de coração. Se não, meu amigo, não vai ver a Deus, filho. Não vai ver. Você acha que Moisés era daquele jeito, ousado, Elia e outros tanto, né? Por quê? Porque eles tinham coração puro, né? Tinham coração santificado. Vamos em frente. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, rapaz. É outra coisa que está difícil, você encontrar uma pessoa pacifista, né? Pacificadora. Isso é na firma, na igreja, no coletivo, na nossa família. Enfim, está difícil encontrar uma pessoa pacificadora. Não é porque é isso, é porque aquilo é buchicha, picunhanhagem, né? É papagaiada, é pataquada. A pessoa fala uma coisa, fala isso, fala aquilo. Quando o irmão vira as costas, ele é a primeira que taca a pedra nas costas do irmão. Isso acontece muito nas igrejas também, meu irmão. Isso acontece muito na igreja também. Hoje, né, as pessoas não estão livres disso mais não. Ó, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu vejo pessoas falando que é filho de Deus, que é filho de Deus, porque é filho de Jesus, porque é pregador, porque é isso, que é aquilo. Mas, rapaz, o cara é o Satanás em forma de gente. Contenda, por isso que fala o Salmo 133, né? Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo que desce pela barba e desce pela orla do vestido e desce pelo manto e sai falando. Então, rapaz, é muito forte, né? Hoje é difícil você encontrar uma pessoa pacificadora, né? Hoje você vai encontrar o quê? Pessoas que faz contenda, né? Que faz calúnia, difamação, né? Que fala mal do irmão, que fala mal da irmã. É, meu irmão, não é brincadeira não, é? Não é brincadeira não. Ó, filho de Deus. Você é filho de quem? Eu sou filho de fulano de tal. Sou filho de quem? Você é filho da fulano de tal. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha, é muito forte, hein? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Olha, porque ele... Olha, peraí. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino de Deus, do céu, né? É muito forte, hein? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Rapaz, você quer ser perseguido, faz justiça para você ver. Rapaz, ó, isso é na política, isso é na igreja, isso é em qualquer local, em qualquer sentido. Você querer fazer a justiça, meu irmão, minha irmã, você vai ser perseguido. Tem muitas pessoas que por causa da justiça é morto, meu irmão. Eu tô lembrando daquele lá, qual é o nome dele? Nabote. Por causa da justiça, Nabote foi morto. Por quê? Porque ele tinha aquela vinha e o perturbado do rei lá queria a vinha e Nabote não deu. E aí quem foi que matou Nabote? Jezabel. Eu tô lembrando de Daniel também. Por causa da justiça, Daniel foi o quê? Foi jogado na cova do leão, porque ele não queria comungar com aquele povo, né? Não queria aceitar aquela corrupção daquele povo, né? Eu estou lembrando de José também, porque José não se corrompeu, os irmãos de José lançou José naquela cisterna. E hoje não é diferente, hoje tem muito perseguido, né? Porque não quer participar daquele banquete, daquela mesa de Jezabel. E aí ele é o que? Ele é perseguido. É muito forte, hein? É muito forte.
Bem-aventurados são vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. É a mesma coisa, vamos lá em cima no 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. A mesma coisa. Porque deles é o reino do céu. Ó, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. É a mesma coisa, por minha causa, por causa de Deus, é a mesma coisa por causa da justiça. Tá falando que nós somos o quê? Bem-aventurado, ó. Bem-aventurado sois vós. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim, né? Por minha causa, por causa de mim. É muito forte, por causa de Deus, né? Você vê quantos cristãos são mortos, são perseguidos, né? São caluniados, são injustiçados, né? Ó, aqui eu termino a participação, é o 12. Ó, exaltai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, tá vendo? Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Muito forte. Pessoal, lê depois direitinho isso aí, ó. Medita nesse Salmo da Montanha, porque esse Salmo da Montanha ele é muito forte. E nesse momento, nesse instante, tem pessoas que estão sendo perseguidas, tem pessoas que estão sendo caluniadas, tem pessoas que estão sendo injustiçadas, tem pessoas que estão sendo perseguida, tem pessoas que estão injustiçadas, tem pessoas que estão sendo apontadas, injuriadas, né? Perseguida, apontada, né? Tem pessoas que estão sendo passadas para trás por causa da palavra, porque é certo, porque não é errado, porque não se vende. E aqui está falando, ó, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, tá vendo? Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aqui para terminar minha participação, se você está sendo tudo isso aí, é porque você é profeta de Deus. Eu também estou sendo perseguido, pessoal, tá? Tem pessoas que estão me perseguindo com olho grande, tá? Na minha vida, na posse que o Eterno tem me dado. Tem pessoas que estão me perseguindo. Mas eu já coloquei na mão do Eterno, porque se ele está com o diabo, se o diabo não sair da vida dele, vai ele e o diabo para os quintos dos infernos. Desculpa falar, pessoal, mas essa é a verdade. Com olho grande na minha vida, com olho grande nas coisas que eu tenho, entreguei na mão de Deus, entreguei na mão do Eterno. Porém, se o Eterno, né, fazer de tudo por ele, por ela, e ele não deixar o diabo sair dele e perseguir meu irmão, vai acontecer o que aconteceu com aquele perturbado lá, qual é o nome dele? Com o egípcio lá, né? Aconteceu com Faraó. Perseguiu o povo de Deus, caluniando o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, e Deus fez de tudo para que ele viesse mudar a tua causa, o teu pensamento, e ele não veio mudar. E aí foi perseguindo o povo de Deus até dentro do Mar Vermelho. Eu fico imaginando como é que Faraó vai entrar dentro do Mar Vermelho vendo que aquilo não era natural, aquilo era coisa fora do comum, e mesmo assim o perturbado foi lá e seguiu o povo de Deus. E aí Deus revelou para Moisés o que Moisés tinha que fazer. Moisés tocou na água, né? E o mar se fechou, né? E bem antes o povo estava temendo. Então Deus está mandando falar para alguém aí, ó, não tema, creia, fique firme, que ele vai mandar escape, que ele vai te livrar de todo o mal. O Eterno abençoe você, a paz do Eterno.